Você sabia que a Austrália tem seu próprio pé grande, com evidências impressionantes? Da arte rupestre e folclore aborígene a avistamentos modernos, com vídeos e imagens térmicas, o Yowie é mais real do que muitos pensam. Por muitos séculos, relatos de uma criatura misteriosa, grande e bípede surgiram das florestas remotas da Austrália. Conhecido como Yowie, esse críptido é frequentemente descrito como a versão australiana do pé grande, exibindo muitas das mesmas características atribuídas ao Sasquatch norte-americano e ao Yeti do Himalaia. Embora seja descartado pela ciência convencional, o grande número de relatos, combinado com documentação histórica, evidências de pegadas e imagens de vídeo modernas, constrói um argumento convincente para a existência do Yowie. História do Yowie no folclore indígena australiano. Há milhares de anos, indígenas australianos contam histórias sobre o Yowie ser poderoso, peludo e humanoide, supostamente habitante das regiões selvagens e inexploradas da Austrália. Essas tradições orais, que antecedem a colonização europeia em milênios, são algumas das evidências mais intrigantes de que uma espécie de hominídeo ainda não descoberta exista há muito tempo nas regiões selvagens da Austrália. Ao contrário dos avistamentos modernos de criaturas criptozoológicas, as descrições indígenas do Yowie estão profundamente enraizadas nas crenças culturais, frequentemente tratando a criatura tanto como um ser físico quanto como uma entidade espiritual. Tradições ancestrais e conhecimento tradicional. Muitas tribos aborígenes têm nomes diferentes para o Yowie, embora cada versão permaneça notavelmente consistente na descrição. Em Nova Gales do Sul, ele é conhecido como Dooligal, enquanto as tribos em Queensland o chamam de Jimbra ou Xangara. O povo Kuku Yalanji, do extremo norte, há muito fala sobre os Quinken, uma raça de seres grandes e peludos que viviam na floresta tropical densa. Esses seres eram frequentemente divididos em dois tipos, um benevolente e outro agressivo, uma distinção que também aparece em outros relatos indígenas sobre o Yowie, assim como sobre o Sasquatch. O ancião Gubu Ted Thomas, um respeitado ancião da nação Yauru, certa vez afirmou, e cito, "O Dooligal era real para o nosso povo." Os mais velhos costumavam falar deles e alertavam os jovens para não irem fundo no mato onde eles viviam. O testemunho dele coincide com várias lendas aborígenes que descrevem o Yowie como criatura territorial que evitava assentamentos humanos, mas às vezes interagia com pessoas. O falecido ancião de Canberra, Harry Williams, lembrou-se de ter visto um grupo de aborígenes matar o que ele chamou de homem peludo quando era uma criança de cerca de 12 anos, por volta do ano de 1849. Ele relatou que o incidente ocorreu perto da junção dos rios Yass e Murrumbidgee. Ele lembrou, abre aspas, "O animal entrou em alguns penhascos de pedra e os homens pegaram tochas para descobrir onde ele estava escondido. Então eles o mataram com seus nala-nulas, um tipo de clava ou bastão de caça australiano. Havia muitos homens na ocasião da matança e eu vi dois arrastando a criatura morro abaixo pelas pernas. Era como um homem negro enorme, mas coberto de pelos grisalhos." Entalhes, arte rupestre e petróglifos. Além das tradições orais, a antiga arte rupestre aborígene fornece mais evidências de que já havia conhecimento de seres semelhantes ao Yowie. Alguns dos petróglifos mais antigos da Austrália retratam criaturas grandes e eretas, com traços faciais exagerados e membros alongados, marcadamente diferentes da fauna conhecida da época. Na região do Parque Nacional Woleme, em Nova Gales do Sul, pinturas rupestres datadas de mais de 5.000 anos mostram figuras com ombros largos, braços longos e o que parecem ser grossas camadas de pelos. Anciãos aborígenes creem que essas imagens retratam o Dooligal ou criaturas parecidas com o Yowie, vistas por seus ancestrais. Encontros indígenas com o Yowie. Embora muitas histórias sobre o Yowie sejam transmitidas como mitos, alguns encontros modernos de australianos aborígenes refletem aqueles registrados pelos primeiros colonizadores europeus e por testemunhas contemporâneas.
Em 1875, rastreadores aborígenes que trabalhavam com exploradores coloniais perto de Kilcoy, em Queensland, alertaram seus empregadores sobre um homem peludo que habitava a região. Os exploradores posteriormente relataram ter visto uma grande figura bípede perto de seu acampamento, um evento consistente com os avisos indígenas. Em um relato mais recente, o ancião aborígene Harry Anderson contou uma experiência aterrorizante de sua infância nas Montanhas Azuis. Estávamos caçando e vimos aquilo nos observando. Era enorme, estava em pé sobre duas pernas, coberto de pelos. Os anciãos nos disseram para deixá-lo em paz, que era um velho espírito da terra. A descrição dele se alinha bastante com muitos relatos não indígenas de encontros com o Yowie da mesma região. Avistamentos históricos de Yowie por europeus. À medida que os colonizadores europeus começaram a explorar e colonizar a Austrália no final do século XVIII e início do século XIX, eles se depararam com muitos fenômenos estranhos nas vastas e, em grande parte, inexploradas áreas selvagens. Entre os mais intrigantes estavam os relatos de avistamentos de uma criatura grande, bípede e coberta de pelos, que tinha uma semelhança impressionante com as descrições transmitidas pelos indígenas australianos por milênios. Esses primeiros relatos europeus sobre o Yowie, frequentemente chamados de homens selvagens ou homens peludos, fornecem uma base histórica significativa para a crença de que um hominídeo desconhecido existe há muito tempo nas regiões remotas da Austrália. Relatos do início da colonização. Um dos primeiros encontros amplamente divulgados de europeus com um Yowie ocorreu em 1842, quando um grupo de colonos perto do que hoje é Sydney descreveu ter visto uma figura imponente, semelhante a um macaco, coberta de pelos escuros. A criatura, segundo relatos, andava rápido e de forma deliberada, sendo bem maior que qualquer animal nativo conhecido. O relato, publicado nos jornais do início da colonização, despertou curiosidade, mas foi amplamente descartado como um exagero. Na década de 1870, à medida que mais colonos se mudavam para as densas matas de Nova Gales do Sul e Queensland, os relatos sobre o Yowie aumentaram. Um dos relatos mais famosos do início veio de Henry James Mackay, um naturalista que afirmou ter encontrado um Yowie perto de Batemans Bay em 1876. Mackay escreveu ao Australian Town and Country Journal, descrevendo a criatura como tendo entre 1,5 m e 1,80 m de altura, forma humana e coberta por pelos longos e grossos. Ele insistiu que o ser não era nem um gorila nem um orangotango, mas uma espécie desconhecida pela ciência. O relato dele continua sendo um dos primeiros casos documentados de um colono europeu descrevendo um Yowie com precisão anatômica. Em 1882, surgiu um relato vindo das Montanhas Azuis, detalhando um encontro com homem selvagem, visto por várias testemunhas perto do Monte York. O relato, publicado no Sydney Morning Herald, descrevia uma figura grande e peluda que fugiu ao ser avistada. Várias tentativas foram feitas para rastrear a criatura, mas ela desapareceu na mata densa. Outro relato do mesmo período descreveu um Yowie importunando trabalhadores em um acampamento madeireiro remoto, levando à especulação de que essas criaturas evitavam ativamente o contato humano, mas eram capazes de defender seu território quando necessário. Encontros com o Yowie no século XX. À medida que a Austrália avançava para o século XX, os avistamentos do Yowie persistiram, embora tenham se tornado mais esporádicos devido ao aumento do desenvolvimento e do desmatamento. Mesmo assim, encontros notáveis ocorreram, aumentando o mistério sobre a criatura. Em 1912, um garimpeiro chamado Charles Harper encontrou o que descreveu como uma, abre aspas, criatura parecida com um gorila nas florestas próximas ao Monte Kosciuszko. Segundo Harper, a criatura tinha mais de 2,10 metros e era coberta por uma pelagem grossa e emaranhada. Ele contou que ela soltou um rosnado grave e gutural antes de recuar para a vegetação rasteira. Harper, familiarizado com a fauna nativa da Austrália, afirmou categoricamente que não era um animal conhecido. Outro caso significativo ocorreu em 1936,
quando um grupo de soldados em treinamento nas densas selvas do norte de Queensland relatou ter encontrado uma grande figura bípede os observando da beira da mata. Alguns dos soldados deram tiros de advertência, mas a criatura recuou para a floresta. Os soldados, muitos dos quais tinham ampla experiência no mato, descartaram a possibilidade de ser um humano ou animal identificado erroneamente. Na década de 1970, pesquisadores modernos, como Rex Gilroy, começaram a compilar relatos históricos sobre o Yowie, preservando esses primeiros encontros em forma escrita. Rex Gilroy passou décadas reunindo milhares de depoimentos de colonos, garimpeiros e mateiros, muitos dos quais descreveram encontros assustadoramente semelhantes aos relatados no século XIX. Em seu livro Mysterious Australia, Rex Gilroy afirmou, abre aspas, a consistência nos relatos ao longo das gerações sugere que essas criaturas não são fruto da imaginação, mas sim uma espécie ainda não descoberta que conseguiu escapar da classificação científica. Rex Gilroy sugeriu que o Yowie poderia ser um ramo de uma antiga espécie de primata relacionada ao Gigantopithecus, um macaco gigante extinto que já percorreu a Ásia. A documentação dele sobre avistamentos de hominídeos australianos continua sendo uma das mais completas até hoje. Um dos encontros com o Yowie mais bem documentados ocorreu em 1971, quando um grupo de crianças de uma escola em Springbrook, Queensland, relatou ter sido perseguido por uma criatura enorme coberta de pelos. Várias das crianças, junto com adultos da região, descreveram a mesma figura bípede e notaram suas vocalizações profundas e guturais. Em 1997, um funcionário do governo chamado Peter Lucy teve um encontro assustador perto de Kilcoy, Queensland. Enquanto dirigia tarde da noite, ele avistou uma figura enorme e ereta parada perto da beira da estrada. Ele descreveu a criatura como tendo mais de 2 metros, ombros largos e pelos castanho avermelhados. O relato dele ganhou credibilidade pelas descrições detalhadas dos traços faciais da criatura, que, segundo ele, tinham características humanas e de primatas. O século XXI viu um aumento nos relatos sobre o Yowie, graças em parte ao uso generalizado de smartphones e câmeras veiculares. Muitas testemunhas conseguiram capturar imagens breves, mas intrigantes, do que parece ser um hominídeo desconhecido andando ereto pela mata australiana. Imagens e evidências fotográficas do Yowie. Várias gravações em vídeo vieram à tona e supostamente mostram o Yowie em movimento. Enquanto algumas foram descartadas como inconclusivas, outras atraíram grande atenção tanto de pesquisadores de criptozoologia quanto de primatologistas. Filmagem de Steve Piper do Yowie 2000. Uma das evidências em vídeo mais convincentes foi capturada por Steve Piper em 2000 Genpuls. A filmagem, feita na natureza selvagem australiana, mostra uma figura escura e ereta se movendo entre as árvores. Piper, um mateiro experiente, disse que estava sozinho e não tinha motivo para falsificar o avistamento. Após análise, as proporções e movimentos da figura não correspondem aos de um humano. A filmagem segue como um dos vídeos de Yowie mais estudados até hoje. Imagens térmicas do Parque Nacional de Springbrook, 2019, capturada pelo pesquisador de Yowie, Dean Harrison, e sua equipe usando câmeras de imagem térmica. Esta filmagem do Parque Nacional de Springbrook, em Queensland, mostra 2 grandes figuras bípedes se movendo por uma floresta densa à noite. A análise térmica indica que as figuras emitem assinaturas térmicas incompatíveis com animais conhecidos. O colega pesquisador de Yowie, Rex Gilroy, chamou isso, abre aspas, de a evidência térmica mais convincente de Yowies até hoje. Harrison fundou a Australian Yowie Research, ou AIR, uma organização dedicada a documentar e analisar encontros com Yowies. O próprio Harrison teve vários encontros com Yowies e coletou um extenso banco de dados de depoimentos de testemunhas oculares, tornando-se uma das maiores autoridades no assunto. Evidências de pegadas de Yowie. Assim como seu equivalente norte-americano, o Yowie deixou para trás pegadas grandes e bem definidas, algumas das quais foram moldadas em gesso para estudo. Moldes de pegadas de Springbrook,
dos décadas de 1990 até o presente. Vários moldes de gesso feitos no Parque Nacional de Springbrook, em Queensland, mostram pegadas medindo até 43 centímetros de comprimento, com cristas dérmicas e padrões de abertura dos dedos semelhantes aos de um grande primata. O Dr. Jeff Meldrum, um antropólogo especializado em locomoção de primatas, analisou esses moldes e afirmou que, abre aspas, as cristas de pressão e a flexão dos dedos indicam um pé de um ser vivo, não uma impressão artificial. Pegada do Yowie de Kilcoy, 1979. Uma das descobertas de pegadas de Yowie mais famosas ocorreu perto de Kilcoy, em Queensland, em 1979. A pegada media mais de 40 centímetros e tinha o calcanhar bem marcado, indicando peso significativo. Pesquisadores concluíram que a pegada não foi fabricada devido à profundidade e à curvatura dos dedos, que estavam alinhadas com a mecânica natural do pé e não com recortes fixos de madeira, respondendo assim às alegações céticas contra a existência do Yowie. A existência do Yowie, o elusivo hominídeo bípede da Austrália, há muito tempo é alvo de ceticismo. Críticos argumentam que os avistamentos do Yowie são resultado de fraudes, identificações equivocadas ou mitos culturais e não evidências de uma espécie desconhecida. Essas alegações céticas geralmente não resistem a uma análise mais detalhada. Quando examinamos a consistência dos relatos de testemunhas oculares, as evidências físicas de apoio e as limitações das explicações alternativas, o caso do Yowie se torna muito mais forte do que os céticos estão dispostos a admitir. Alegação: avistamentos do Yowie seriam animais nativos confundidos. Uma das explicações céticas mais comuns é que os avistamentos do Yowie são simplesmente cangurus, wallabies ou grandes animais selvagens identificados erroneamente. Embora seja verdade que a Austrália tem uma vida selvagem única, esse argumento desmorona quando se consideram os detalhes de muitos encontros. Relatos sobre o Yowie frequentemente descrevem uma figura grande, musculosa, bípede, com mais de 2 metros de altura, coberta por pelos grossos, com braços longos e um modo de andar marcante que não corresponde a nenhum animal australiano conhecido. Os cangurus, por exemplo, têm uma postura e um modo de locomoção claramente diferentes, saltando em vez de caminhar com uma flexão de joelho articulada como um primata. Além disso, muitos relatos descrevem traços faciais claros, olhos fundos e expressões de inteligência, características que não são associadas a nenhum marsupial. No encontro de Batemans Bay, em 1876, o naturalista Henry James McKeith afirmou explicitamente, abre aspas, não era nem um gorila, nem um orangotango, mas uma criatura desconhecida pela ciência. Essa declaração indica que nem mesmo observadores treinados conseguiram ligar os encontros com o Yowie a espécies conhecidas. Alegação: os relatos sobre o Yowie são resultado de fraudes. Céticos frequentemente citam fraudes como o principal motivo para descartar relatos sobre o Yowie. Embora seja inegável que alguns casos tenham sido fabricados, assim como no fenômeno do pé grande na América do Norte, isso não explica a grande quantidade de encontros credíveis documentados ao longo dos séculos. Fraudes costumam ser reveladas por inconsistências nos depoimentos ou falta de evidências que as sustentem. No entanto, muitos relatos sobre o Yowie são acompanhados de descrições detalhadas, moldes de pegadas e até gravações em vídeo que sugerem experiências genuínas e não invenções. Notavelmente, muitos dos relatos vêm de mateiros experientes, militares e guardas florestais, pessoas treinadas para identificar animais selvagens e que dificilmente seriam enganadas por uma farsa. O encontro de 1936, envolvendo soldados no norte de Queensland, em que uma grande criatura bípede foi vista observando sua unidade a partir da mata, destaca-se como especialmente credível. Eles eram observadores treinados, atuando em uma região remota, sem nenhum incentivo para inventar esse tipo de evento. Afirmam que o Yowie é um mito cultural sem nenhuma base científica. Outro argumento comum é que o Yowie é simplesmente uma construção folclórica, sem nenhuma realidade biológica.
Céticos argumentam que as histórias indígenas australianas do Dooligal ou Quinken eram espirituais ou simbólicas, em vez de descrições de uma criatura real. No entanto, essa afirmação desconsidera a impressionante consistência entre as histórias orais aborígenes e os encontros modernos de europeus. Indígenas australianos de regiões muito diferentes descreveram criaturas grandes, peludas e bípedes muito antes da chegada dos europeus. Esses seres não eram vistos como espíritos míticos, mas sim como entidades fisicamente presentes que eram temidas, evitadas e respeitadas. Alega-se que não há evidências físicas que comprovem a existência do Yowie. Um dos argumentos céticos mais fortes é a ausência de um espécime capturado ou de restos físicos amplamente aceitos. Embora essa seja uma preocupação válida, isso não anula a presença de evidências de pegadas, gravações em vídeo e análises forenses de moldes de rastros. Vários moldes de pegadas do Yowie foram examinados por especialistas como o Dr. Jeff Meldrum, que concluiu que alguns espécimes apresentam cristas dérmicas, quebras mesotársicas e cristas de pressão consistentes com a estrutura do pé de um primata vivo. Além disso, encontrar restos do Yowie na Austrália é extremamente improvável devido à rápida decomposição da matéria orgânica no ambiente hostil e à imensa vastidão das áreas selvagens do país. Com 741 milhões de acres de terrenos remotos, muitas vezes inacessíveis, variando de densas florestas tropicais ao árido interior, quaisquer restos seriam rapidamente consumidos por dingos, porcos selvagens, insetos e atividade microbiana. Até mesmo animais conhecidos como cangurus e dingos, que existem aos milhões, raramente deixam esqueletos intactos para trás. Em um ecossistema tão imenso e capaz de se reciclar, as chances de encontrar os restos de uma criatura altamente elusiva e inteligente como o Yowie são astronomicamente baixas. Conclusão: o caso do Yowie. Apesar do ceticismo, os extensos relatos históricos e modernos sobre o Yowie, combinados com evidências de pegadas e imagens de vídeo convincentes, apresentam um forte argumento para sua existência. A consistência das lendas indígenas, juntamente com os relatos dos primeiros colonizadores, sugere que o Yowie faz parte da paisagem australiana há séculos. As evidências de pegadas, analisadas por especialistas como o Dr. Meldrum, acrescentam uma camada de credibilidade, assim como as imagens térmicas e de vídeo capturadas nas últimas décadas. Embora a ciência convencional ainda não tenha reconhecido oficialmente o Yowie como uma espécie legítima, o grande volume de relatos de testemunhas oculares e evidências físicas não pode ser ignorado. Pesquisas futuras, incluindo o uso de análises avançadas de DNA e vigilância de longo prazo em áreas de grande incidência do Yowie, podem, em última análise, fornecer a prova necessária para confirmar isso. Um grande primata bípede percorre as regiões remotas da Austrália. Até lá, o Yowie continua sendo um dos criptídeos mais fascinantes e elusivos do mundo. Bem, eu não sei quanto a você, mas certamente acho difícil descartar todas essas histórias, testemunhos pessoais e evidências visuais como mentiras ou erros de identificação. A verdadeira questão não é se o Yowie existe ou não. Está bem claro que ele existe. A verdadeira pergunta é: o que é o Yowie? Deixe suas opiniões e teorias nos comentários e obrigado por assistir. Se quiser apoiar, o link do Buy Me a Coffee está na descrição. Até o próximo vídeo.